Não é nenhuma surpresa que o Brasil abrigue algumas crateras de impacto. Com dimensões continentais, o país naturalmente apresenta uma probabilidade maior de ser atingido por objetos espaciais em comparação a outros países. A maioria dessas crateras, no entanto, remonta a milhões de anos, a períodos tão antigos que o próprio Brasil, como conhecemos, ainda sequer existia. Mas nem só o passado distante guarda histórias impressionantes. Mas em 1930, um episódio bastante específico pode ter devastado uma grande área da floresta. No vídeo de hoje vamos conhecer o evento de Curuçá, um dos maiores impactos da história recente da Terra. Você se lembra do evento de Chelyabinsk em 2013? Naquele fevereiro, uma rocha espacial com cerca de 20 metros de diâmetro entrou na atmosfera a mais de 60 mil km por hora e explodiu sobre a Rússia. A onda de choque gerada pela explosão quebrou janelas, danificou construções e feriu mais de 1000 pessoas, principalmente por estilhaços de vidro. Foi um lembrete direto, em pleno século XXI, de que mesmo corpos celestes relativamente pequenos podem causar impactos significativos. Voltando no tempo, temos ainda o caso emblemático de Tunguska, ocorrido em 1908. Uma rocha espacial, possivelmente um fragmento de cometa, explodiu sobre a floresta da Sibéria, com uma força estimada entre 5 a 30 megatons, algo comparável a uma bomba nuclear. A devastação foi colossal. Mais de 2.000 km² de floresta foram completamente arrasados, com cerca de 80 milhões de árvores derrubadas como se fossem meros gravetos. Esses dois episódios mostram que impactos cósmicos não são apenas parte da história geológica da Terra. Eles ainda acontecem e podem ocorrer a qualquer momento. A diferença está na frequência e na sorte, mas felizmente em ambos os casos não temos mortes conhecidas. No entanto, se eventos semelhantes a esses tivessem ocorrido em áreas povoadas, teria sido incrivelmente devastador. E bom, temos então um evento bem parecido que deve ter ocorrido na floresta amazônica, marcando um dos eventos desse tipo mais energéticos em solo brasileiro. Ao longo de milhões de anos, várias crateras de impacto já se formaram em solo brasileiro. Algumas das mais emblemáticas são a cratera de Araguainha, no Mato Grosso, que mede mais de 40 km de diâmetro e remonta a cerca de 250 milhões de anos de idade. E também temos a da Serra da Cangalha, no Tocantins, com cerca de 12 km de diâmetro. Esses registros geológicos são vestígios silenciosos de eventos que moldaram o planeta muito antes da existência da humanidade. As colisões são parte natural da história da Terra, lembrando que o sistema solar é um ambiente dinâmico, repleto de fragmentos rochosos que orbitam o Sol em trajetórias muitas vezes imprevisíveis. Mesmo com a vasta camada protetora da atmosfera que incineram boa parte das rochas espaciais antes que elas cheguem no solo, nem todos os corpos celestes são reduzidos a poeira. Aqueles com tamanho suficiente conseguem atravessar essa barreira e causar impactos significativos. Algumas rochas explodem no ar, gerando ondas de choque poderosas, outras atingem diretamente o solo, formando crateras e provocando destruição ao redor. E embora a maior parte desses eventos ocorra sobre oceanos ou regiões remotas, suas consequências podem ser sentidas em escala global. Mas o que aconteceu acima da Amazônia? Se acomode e vamos entender essa história tão impressionante. Na manhã de 13 de agosto de 1930, seringueiros que trabalhavam às margens do rio Curuçá, no Amazonas, testemunharam um espetáculo aterrorizante. O relógio marcava exatamente 8 horas, quando 3 bolas de fogo cruzaram o céu, emitindo um assobio ensurdecedor e deixando um rastro de luz intenso que superava até mesmo o brilho de um raio. O céu ficou encoberto por uma fina poeira que tingiu a luz solar de vermelho, como se o entardecer tivesse chegado horas antes do previsto. O fenômeno foi tão súbito e impressionante que muitos acreditavam que o fim do mundo havia chegado. O pânico tomou conta dos moradores da região.
Segundo relatos da época, homens e mulheres correram para suas casas para rezar, acreditando que o apocalipse havia finalmente chegado. Tremores na superfície e todo o clarão no céu confirmava que algo não normal havia acontecido. Absolutamente ninguém tinha noção do que tinha acontecido, mas a floresta tinha sido sacudida por uma força incrivelmente colossal. Felizmente, um observador atento registrou tudo de forma minuciosa. O padre Fidelis Jalviano, que estava em missão religiosa na região do rio Curuçá, descreveu com precisão os acontecimentos daquela manhã. Seu relato se tornou a principal fonte de informação sobre o fenômeno, já que, surpreendentemente, nenhum jornal brasileiro noticiou o evento na época. A única publicação sobre o ocorrido veio apenas no ano seguinte, por meio da Agência de Notícias Oficial do Vaticano, em 1931. Se não fosse pelo testemunho do padre, esse episódio talvez tenha sido esquecido completamente. Décadas se passaram até que o caso voltasse a chamar a atenção da comunidade científica. Em 1995, o astrônomo inglês Mark Bailey redescobriu o relato ao ler um artigo russo e passou a investigar a fundo o ocorrido. Sua análise sugeriu uma conexão direta entre o cometa Swift-Thule, responsável pela famosa chuva de meteoros Perseidas que ocorre anualmente entre 12 e 13 de agosto, com o evento de Curuçá. A coincidência das datas confirmou a atenção de Bailey, que publicou um artigo reforçando a hipótese de que o evento de Curuçá teria sido causado por um fragmento desse cometa. Com uma nova perspectiva, pesquisadores do INPE passaram a buscar mais evidências. Utilizando imagens do satélite Landsat, encontraram uma formação atípica de aproximadamente 1 km de diâmetro em plena floresta amazônica. Em 1997, uma expedição foi organizada com apoio da Rede Globo e da TV ABC da Austrália, levando cientistas até o suposto epicentro. Lá, apesar das dificuldades impostas pela densa vegetação e pela distância, foram encontradas pistas que sustentavam a hipótese de impacto, ainda que nenhuma amostra de meteorito tenha sido recuperada de fato. A análise da cratera revelou algo curioso. Sua forma elíptica e orientação norte e sul indicavam que o objeto havia atingido a Terra em um ângulo de aproximadamente 20 graus em relação ao horizonte, característico de corpos celestes que seguem uma trajetória paralela ao radiante da chuva de meteoros Perseidas. Esse dado reforçou ainda mais a associação com aquele cometa. Além disso, o Observatório Sismológico San Calixto, na Bolívia, registrou um tremor superficial de 4,7 graus na escala Richter, ocorrido exatamente às 6 horas e 59 minutos da manhã, um horário compatível com o fuso horário e coerente com o relato do padre Fidelis. Tudo isso leva à conclusão de que o impacto sobre o rio Curuçá foi provavelmente causado por um fragmento cometário de baixa densidade, feito majoritariamente de gelo. Ao contrário de Tunguska, onde o objeto explodiu completamente no ar, em Curuçá parte do material conseguiu atingir o solo, mas sem a mesma liberação explosiva de energia. Ainda assim, o impacto foi suficiente para gerar uma cratera e causar tremores sentidos a mais de 1000 km de distância. O evento de Curuçá segue sendo um mistério parcialmente resolvido. Apesar das evidências reunidas, muitas perguntas permanecem, desde a verdadeira extensão do impacto até os efeitos ambientais de longo prazo na região. De qualquer forma, esse é um dos casos mais impressionantes de impacto em solo brasileiro. E pensar que por muito pouco o Brasil teve seu próprio evento de Tunguska. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!